iniciar o nosso curso falando sobre esse assunto muito importante e principalmente nós vamos trabalhar com os conjuntos numéricos. Esta aula é muito importante para a base da matemática. Então, se você está há muito tempo sem estudar ou estudou recentemente, está com dúvida, esta é a base da matemática, tá legal? Então, primeira coisa que nós vamos falar sobre o primeiro conjunto. Né? Conjunto é uma coleção. Então, o primeiro conjunto é o conjunto dos números. Eu vou falar sobre o conjunto dos números naturais. Então, os números naturais, ele é representado por essa letra N. O N aqui é um N estiloso, tá? Só para diferenciar do N lá. Então, esse aqui é o conjunto dos naturais. Bom, conjuntos naturais, como nós já conhecemos, ou vamos fazer uma pequena revisão, é o conjunto cujos números servem para contar. Na verdade, o conjunto N, ele surgiu da necessidade do homem de contar as coisas. 0 ovelha, 1 ovelha e aí por diante, tá legal? Então, o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto que ele representa os números para contar. Então, vamos lá a eles. É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4 e assim sucessivamente. Ele vai até o infinito. Então, esse aqui é o conjunto dos números naturais. Bom, e agora eu tenho um detalhe, uma observação. O conjunto dos números naturais, exceto o 0. Então, eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Esse asterisco é um combinado. Fala, olha, se tiver um asterisco, vai ser o número, os naturais sem o 0. Então, ele vai começar pelo qual? Vai começar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4 e assim vai. Tá legal? Estes aqui são chamados também de não nulos. Ou somente ele o quê? Positivo. Um detalhe, o 0 ele não é nem positivo e não é negativo. Em relação ao sinal, o 0 não tem este sinal. Tá legal, pessoal? Então, agora, nós podemos trabalhar, então, alguns chamados subconjuntos dos naturais. Vamos lá, subconjuntos dos naturais. Vou colocar só o N aqui, tá ok? Representando subconjuntos números naturais. Bom, vamos lá, aqui olha, subconjuntos naturais. Então vamos. O primeiro, eu vou chamar aqui vou numerar de 1.1, eu vou chamar dos números pares. Ah, importante. Eu quero saber quais são os números pares. Como é que é a formação dos números pares? Os números pares são formados a partir, eu posso formar ele o quê? É o 0, né? Que a gente já conhece. Os números pares é o 0, né? É o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim sucessivamente. O que está acontecendo? Eu tenho o elemento que eu tenho aqui é o N. Mas só o que está acontecendo com o N? Ele está aumentando, está o quê? Sendo multiplicado por 2. Então, a forma que eu posso representar os números pares é 2 vezes N. Onde, pessoal, este N aqui, o N, o elemento que eu estou buscando, ele pertence aos naturais, tá legal? Pertence, então, aos naturais. Então, essa é uma fórmula de achar o número N. Então, por exemplo, eu multiplico 2 vezes 0, dá 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10 e assim sucessivamente. Um outro número aqui que eu posso achar também é os números ímpares. Olha lá. Eu tenho, então, os números ímpares. Então, vamos ver a forma dos números ímpares. Os números ímpares, eu tenho, então, que são o quê? Olha lá.
O 1, o 3, o 5, o 7. Ah, o que está acontecendo então com o número? Olha, os números ímpares eles estão no meio aqui, entre o 0 e o 1, entre o 2 e o 4, entre o 4 e o 5. Só o que está acontecendo é o seguinte, está sendo acrescentado mais um. Então, a forma dele, a forma de representar, eu posso também chamar de fórmula, né? A forma vai ser 2n mais 1. Olha a forma de representar os números ímpares. É o 2n mais 1, onde o n ele pertence também aos naturais. Esse é o número, o n pertence aos naturais. Então, 2 vezes 0, aqui fica 0 mais 1, 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. E assim eu vou formando os números ímpares, tá legal? Mas tem um outro número também que é muito importante. Esse é realmente muito importante. Eu vou colocar aqui como 1.3. São os números primos. Ah, os números primos. Já ouvi falar disso, professor J. Então, está na hora de lembrar aqui. Então, o número primo, como é que é o número primo? O número primo, né? O número primo, ele é aquele, né? Aquele que possui, né? Aqui, ó, aquele que possui exatamente, aqui, ó, exatamente dois divisores. Dois divisores. Dois divisores de onde? Naturais. Tá? Dois divisores naturais. Quais são esses divisores? O número 1, esse aqui é o número 1, e ele mesmo. E ele mesmo. Então, é o número 1 e ele mesmo. Então, os primos, quais são os primos? Os números primos. Os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e 3 pontinhos. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui da importância dos números primos. A ideia é, por que o 1 não é número primo? Então, o número 1 não é primo porque ele vai atender somente a uma condição, que ele é divisível por 1 e ele mesmo. E nessa condição, ele é somente uma condição, só tem uma condição, que é por 1, né? E ele mesmo é a mesma coisa. Agora, para ser um número primo, é que ele tem que ter o quê? Exatamente 2 divisores. Tá legal? Ele tem que ter exatamente 2 divisores. E este número primo nós utilizamos para decompor outros números. Tá legal? Então, se o número não é primo, eu vou falar depois um pouquinho mais sobre o número primo. Se o número não é primo, e a fórmula do número primo? Não existe uma fórmula para o número primo. Tá legal? Não existe na matemática até hoje uma fórmula para se achar o número primo. Se você achar essa fórmula aí, você com certeza vai ganhar aí R$1 milhão, que é exatamente o prêmio para quem achar essa fórmula. Mas vamos aqui a mais uma parte aqui, que é os números compostos, né? Os números compostos. Tá? Nós temos aqui os números compostos. O que são os números compostos? É aquele que eles possuem mais de 2 divisores. Tá legal. Pessoal, a letra aqui vai melhorando com o tempo, porque isso aqui é um treino também, mas eu acredito que vocês estejam entendendo, tá legal? Depois nós vamos colocar nos comentários. 2 divisores o quê? Naturais.
Ah, legal. Mas como assim? Exemplo, o número 4, ele tem como divisor o 1, ele tem como divisor o 2 e como divisor o 4. São 3 divisores. Olha lá, 3 divisores. Certo? E o número 6, por exemplo, o número 6 tem, ele tem o 1, ele tem o 2, ele tem o 3 e ele tem o 6. Então, também esses aqui são divisores. Tá legal? Então, e aí vai, né? Etc. Com os números. Então, eles possuem mais de 2 divisores naturais. Então, nós podemos já passar para uma seguinte observação. A observação é... Vamos para a primeira observação. Os números... Então, os números 1 e o 0, o número 1 e o número 0, não são primos. Isso é uma condição especial, tá? E nem compostos. Não são primos e nem compostos. Esta aula parece muito básica, mas exatamente nós vamos construindo a nossa base na matemática. Entendendo isso, muitas vezes a pessoa erra questões ali do Enem porque não está entendendo essas questões aqui. Então, nós vamos criar uma base bem sólida para você, olha, tirar o máximo de pontos. Então, vamos ver. Olha aqui, por exemplo, decompor o 18 em fatores primos. Então, começo pelo 2. 18 por 2 dá 9. Agora, por 2 não dá mais, então vai dar 3. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, fechou. Quer dizer que o 18 é a composição de 2 vezes 3 elevado a 2. Tá certo? Olha uma razão para que o número 1 não seja primo. Olha lá. Se eu pego 18, se ele fosse primo, eu colocaria dividido por 1 dá 18, dividido por 1 dá 18, dividido por 1 dá 18. Então, continuaria sempre com o 18. Tá? Essa foi a primeira observação. Agora, vamos para a segunda observação. Todo número natural, aqui ó, símbolo natural, maior ou igual a 2, ele pode ser, olha, ele tem dois caminhos. Ou ele é primo, ou ele pode ser escrito como produto, ou ele pode ser, então ele pode ser escrito, como um produto, de fatores primos. Como nós vimos o 18, certo? O que foi o 18? O 18 eu posso pegar o 18 e fazê-lo e decompô-lo em fatores primos, que é 2 vezes 3 vezes 3, que isso aqui é 2 vezes 3 elevado a 2. Tá certo? Então, eu posso usar esta decomposição. Então, vamos usar uma ferramenta muito poderosa para resolver vários exercícios, que é exatamente a decomposição em fatores primos. Então, a decomposição em fatores primos. Ah, que legal. Como é que eu faço isso então? Vamos aos exemplos. Olha, é o seguinte. Por exemplo, eu tenho o número 2520. E vou fazer a decomposição. Então, eu começo pelo 2,
Aí eu faço a conta. 1.260, começo pelo 2, 1.260 dividido por 2 dá 630. Qualquer coisinha faça a conta do lado aqui, não tem problema. Dividido por 2 dá 315. Opa, não dá mais para dividir por 2, mas 3 mais 1, 4, mais 5, 9. Nós vamos ver daqui a pouquinho depois essa ideia de divisibilidade. Então, posso dividir por 3 e aqui vai dar 105. Agora, por 3 de novo, dá 35. Agora, já não dá mais por 3, eu vou colocar o próximo, que é o 5. Tá? Aqui eu vou ter o 7. E aqui o 7 eu vou ter 1. Então, na verdade, este número aqui, ele decomposto em números primos, ele fica 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2, vezes 5, vezes 7. Olha aqui, apareceram os números primos aqui. Tá legal? Agora vamos ao outro exemplo. Por exemplo, 840. Vamos decompor 840 por 2, vai dar o quê? 420. Por 2, 210. Por 2, 105. Opa, apareceu aqui, ajuda, né? Por 3, dá 35. Por 5, dá 7. E por 7, vai dar 1. Então, este número, ele corresponde ao quê? A 2 elevado a 3, aqui ó, 1, 2, 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Tá legal? Então, essa é a decomposição. Então, apareceram aqui, então, o quê? Os números primos. Agora, vamos ao outro aqui. O número 6.720. Se eu decompor esse número por 2, aqui eu vou ter 3.360. Qualquer coisa, faça a continha aqui do lado. Por 2, 1.680. Por 2, 840. Opa, mas 840 eu já tenho aqui, ó. Esse número todo aqui. Então, esse número aqui ele vai corresponder ao quê? Olha, 1, 2, 3. Com mais 3 que está lá em cima, fica 2 elevado a 6, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Eu aproveitei esse 840 que está aqui, ó, do lado direito em cima, tá legal? Esse aqui é o 840 que eu peguei e coloquei aqui embaixo. Como já tinha 3 aqui, 6. Continuou essa fatoração. Ah, tá legal. Agora, e se aparecer um número assim? Bom, se aparecer um número assim, é interessante que a gente faça da seguinte maneira. Primeiro, vamos colocar esse número aqui, 108 normal, e aqui nós vamos colocar isso aqui na potência de 10. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficou isso aqui, certo? Se eu pegar o 108 e fatorar, pegando só o 108 e fatorando, então, vamos lá. Fatorando 108 por 2, dá 54. Por 2, dá 27. Agora, por 3, dá 9. Por 3, dá 3. E por 3, dá 1. Este número aqui não está na forma de número primo. Então, assim, ó, 10 elevado a 8 é igual ao quê? A 5 vezes 2 elevado a 8. Usando a propriedade de potência, que nós vamos ver também como revisão, vai ser 5 elevado a 8 vezes 2 elevado a 8. Então, este número, ele vai ficar, já tenho aqui 2 elevado a 8. Mas eu tenho mais 2, então vai ficar 2 elevado a 10. Então, aqui, olha, eu tenho 8 aqui e 2 aqui, tá certo? Aqui eu tenho 3, ó, vezes 3. 3 tem quanto? 1, 2, 3. Aqui não tem 3, então ficou 3 elevado a 3. E aqui eu tenho 5 elevado a 8, tá certo? Então, essa é a decomposição. Mas eu vou passar para você um grande macete.
tá? Um grande macete quando aparece a quantidade de zeros. Então, macete. Macete, é um macete. Toda vez que aparecer isso aí numa decomposição, colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você vai fazer da seguinte maneira. Para fatorar isso aqui, sempre você já vai colocar o 2 vezes o 5, porque 2 vezes 5, 10, na base 10. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos colocar o 8 aqui e 8 aqui. O 108 você vai fatorar normalmente. Fatorando 108 normalmente, como nós já fizemos, nós vamos ter os números, né? 108 por 2, 54. Opa, 54 dá para dividir por 2, né? 54 dividido por 2, 27. 27 dá agora por 3, dá 9. 3 vezes 3, agora 9 por 3 e 3 por 1. Agora eu conto. Aqui eu tenho o quê? O que vai acontecer? Eu tenho 8 aqui, mais 2 dá 10. Então, 2 elevado a 10. Vezes 1, 2, 3. 3 elevado a 3. E 5 elevado a 8. Então, pessoal, esta foi a dica de hoje. Essa dica muito legal. Então, para vocês treinarem, façam a decomposição deste número. Tá legal? Faça a decomposição deste número aí e você vai entender claramente. Vai ficar aqui como exercício. Qualquer dúvida, pergunte aí se você não conseguiu responder esta questão. Pessoal, bons estudos e até a próxima aula.